Isso é o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando, mas a hora tem chegado, quando Deus tem irradiado a sua luz, eis uma hora aqui que quando Deus está realizando coisas, isso é correto. And so now when they argue about his feet look like a bear, his hands look like a ape or a monkey or so forth, they try to say his origin comes that has nothing to do with it. This is the body of flesh that he's just living in like a house, going back into the dust here. É por isso, agora, quando eles argumentam, bem, os seus pés se parecem com os de um urso e as suas mãos se parecem com as de um chimpanzé ou um macaco ou assim por diante. E eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isso. Isso é o corpo de carne no qual ele simplesmente está morando. Ou uma casa. Isso vai voltar para o pó da terra. But the Spirit is immortal, it comes from God. That's the thing with God. God is the Spirit. Porém, o Espírito é imortal, ele vem de Deus. Isso é a imagem de Deus. Deus é um Espírito. That man lost his origin in regard to his relationship, communion with God, was cut off there because of sin and unbelief. Unbelief in what? The Word of God. Esse homem perdeu a sua origem no jardim do Éden. Sua atividade, comunhão com Deus, foi cortada aí, por causa do pecado. Incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. A picture was painted one time to Eve and told her how much brighter it would be if she just discarded the Word of God over here to read. Um quadro foi pintado certa vez para Eva. Ele disse quanto mais brilhante isso seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. There's a difference between reason and God's Word. God's Word is true, reason is false. You can't reason out nothing. That's right. Você não pode ver a diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira, a razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Our mind is not good enough or ever will be to stand God's eternal wisdom. And therefore you can't reason it, you just got to believe it. Nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa ou nunca será para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso, você não pode raciociná-la, você realmente tem que crer nela. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos uma vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Antes de nós orarmos, vamos abrir as Escrituras que encontram em Hebreus 4, versículo 14. Vamos ler dois versículos de Hebreus 4, versículo 14, 15 e 16. Aleluia. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Feche seus olhos. Eterno e bondoso Jesus, aqui nesta tarde, Senhor Deus, estamos uma vez mais agradecido ao Senhor, o Senhor ter nos trazido aqui, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Podemos dizer glórias a Deus, porque em tudo o Senhor tem nos guiado, em tudo o Senhor tem nos
teus braços. Pai amado, muito obrigado pela vida, pela saúde, pelo ânimo e a coragem que nos dá. Não nos deixes se prender e nem se amarrar nas coisas terrenas e materiais, mas que possamos nos desprender das coisas deste mundo, Senhor Deus, e correr o mais rápido possível aos braços do Senhor Jesus Cristo. Enquanto, Senhor Deus, há lugar para nós, há lugar para os teus filhos. Deus amado, esforça a nossa coragem, pois precisamos e necessitamos do Senhor. Perdoa nossos pecados, porque reconhecemos que somos falhos, somos negligentes. Se temos feito algo que não foi agradável ao Senhor, pedimos perdão. Jesus querido, pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco aos nossos corações aqui nesta noite, pois, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus, alegres, porque o Senhor tem nos trazido aqui, gratos ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor fala conosco através da tua palavra, dos hinos que vão ser cantados. Senhor Jesus, obrigado pelo dia que passou, que o Senhor nos deu uma boa noite pela frente, uma boa semana. Senhor Deus, aqui entregamos este culto nas tuas mãos e pedimos a liderança do Espírito Santo. Abençoe todos que por essas portas irão entrar, e que já entraram, que sejam todos ricamente abençoados, que possamos sair daqui regozijando em nossos corações. Abençoe a tua palavra que vai ser trazida pelo teu servo. Senhor Deus, que o Senhor Jesus Cristo use para falar conosco. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Vamos iniciar cantando o hino 303. Satisfação. A satisfação está aqui nesta noite, nesta tarde, nesse início de noite. Satisfação é ter a Cristo. Não há maior prazer de a Cristo. Sou de Jesus. Você é de Jesus? Amém. Deus é o Jesus. Glória a Deus. Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto, só em Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Sem paz real, seguro na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, por meu Deus virá bem cedo, logo em glória e viveiro, satisfação sem fim. Sem paz real, seguro na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, eu com Jesus tenho alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sem paz real, seguro na aflição, achei um segredo, é Cristo no coração, satisfação sem fim. Aleluia, é uma satisfação sem fim estar ao lado de Deus. Número 300. Vamos lá.
Quero o Salvador comigo. Eu sem Ele não posso andar. Quero conhecer o pé nos teus braços, Jesus. Quero Salvador comigo, eu sem Ele não posso andar. Quero conhecer o teto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é a minha fé, sua voz me dá conforto, quando vacilar meu pé, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em quem viver, pela luz e entre as sombras, no conflito e no prazer, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sabe aqui é bom pastor, até passar além da morte, longe dele dor, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Aleluia, seguirei este caminho. Glória a Deus. 291. Aleluia. Do lado do céu descendo para o céu segundo, eu farei de Deus a todos proclamar. Quem chegou grande dia no triunfador da cruz, eu forçou a imensa graça vai sair. Quando enfim chegar o dia do triunfo, no meu reino,
quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei, pela sua imensa graça lá estarei. Aleluias, é a graça de Jesus que vai me levar para lá. Amém, é pela graça. Vamos ainda no 289, toma eu. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não há igual, onde os muros são de cume e jace, e as ruas de ouro e cristal. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não há igual, onde os muros são de cume e jace, e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se abre uma multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida herói, cuja larga jogada delírio, sua glória do nosso Jesus, haverá até perto aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de meu lar, e das águas da doce harmonia, ao passar o sertão se ouvirá, esplendores que levam a morte, sem constante não voltem atrás, do herança do eterna sorte, é Jesus o fiel operar. Senhor, é pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que espera os salvos ali, os recantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei, não almeja viver o abrigo dessa formosa Jerusalém. Aleluia, eu almejo morar nessa formosa Jerusalém. Glórias a Deus. Vamos cantar o 172. Depois deste, eu pedi o Pedro que recolhe essa terra para nós. Não. A minha alma estava longe do caminho do Senhor. A minha alma estava longe do caminho. Eu era cego e desprezei meu pecador, mas Jesus já transformou minha cega ganhou, ofereceu a sua
secretária, que o Senhor puder, que sejam todos abençoados, meu Pai. Continua conosco, Senhor Deus, durante este tempo. Mais uma vez eu peço ao Senhor que o Senhor acalma nossos corações. Fala conosco, Senhor Deus, e ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Ó Deus querido, pois entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ainda cantar 307, nosso canto. Toma. Vinde todos os pecadores a Jesus o Salvador. Vinde logo, sem temores, encontrar o Redentor. Vinde todos os pecadores a Jesus o Salvador. Vamos cantar o 311.
depois deste, se a irmã Raquel quiser cantar um hino, esta oportunidade, dobra. Se da vida as vagas procelosas são, se chover a lenha jogas toda em vão, quantas muitas bênçãos de da chuva vem, verás tão surpreso quanto Deus já fez. Quantas vezes, quantas camas são recebidas da divina mão. Vem dizer nós, todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tem sacado mágoa, tem em teu vida, e a cruz pesada que tem que levar. Quantas muitas bênçãos vão brindará, e enquanto alegre o dia passará. Quantas bênçãos, quantas bandas são recebidas da divina mão. Vem dizer mais, todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando brilhou no seu nome tem, lembra que tesouro prometido tem. Nunca vem a terra poderás tocar a mansão celeste que vai habitar. Quantas bênçãos, quantas plantas são recebidas da divina mão. Vem dizer lá, todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! Se nós formos contarmos as bênçãos que Deus tem nos dado, passaremos o dia todo, a noite toda, porque é bênção e mais bênção. Vamos ouvir a irmã Raquel? Aleluia. Raquel, mas a irmã Maria. Até 19. Quando a vida se torna difícil, quando você não se
Deus. O amor o mundo não pode dar. Esse amor que ele fala é enganoso. O amor verdadeiro, só Jesus que pode nos dar. Aleluia. Vamos para o 374. Só o estandarte desta igreja. O estandarte desta igreja, levantemos Senhor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos todos seus soldados nesta igreja de Jesus. Resolou nos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Oh, igreja dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos dos sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, que o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resoluto avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Que a glória te pertence, ó esposa do Senhor. Sei não instrumento, tem salvar o pecador, pois até o fim do mundo Cristo mesmo reinará. Eu domínio do Evangelho, toda a terra branqueará. Resoluto avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Aleluia! Glórias a Deus! Vamos colocar de pé e vamos cantar um corinho. Glórias a Deus! Aleluia! Vamos cantar o corinho 28. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Aleluia. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu
nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós queremos mais uma vez, neste salão, nesta noite, falar com o Senhor. Sim. Já pedimos perdão de nossas falhas aqui dentro. Já pedimos ao Senhor para abençoar o nosso povo. Sim. E o Senhor já tem nos atendido, tem nos dado um bom tempo na tua presença. Sim. Mas queremos mais, Pai. Sim. Queremos que o Senhor permita que a nossa alma seja alimentada com a sua palavra. Aleluia. É verdade. Por isso, ajude-nos, ó Deus, Sim, Senhor. a colocarmos numa posição boa, que o Senhor possa nos ajudar. Agradecidos por essa noite, por cada irmão, cada irmã aqui dentro. Saiu de suas casas, teria outros afazeres, outras coisas, mas que bom que o Espírito Santo nos convidou a estar na tua casa. O Espírito Santo nos advertiu para irmos alimentar um pouco mais de ti. Obrigado, Senhor, por isso. Queremos sair daqui melhores, ajudados pelo Senhor. Aleluia. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Podem se assentar um pouquinho. Boa noite, com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Todos bem? Com a graça de Deus, está tudo bem, né? Graças a Deus, eu creio que todos podem dizer: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor, né, Jorge? Graças a Deus. Antes de nós lermos a Bíblia, esta mensagem chegou. Como foi com Moisés? Você leva uma para sua casa e desfruta dessas maravilhas que Deus tem nos dado. Depois de receber a comissão do anjo, que vindicaria, que ele oraria o profeta por reis, monarcas, ele disse nessa mensagem, foi destacado aqui na capa, está assim: pois bem, foi difícil para mim, com uma formação escolar de 7ª série, e sendo só um guarda florestal local, trabalhando para ganhar a vida com algumas crianças para cuidar, morando em um barracão de 2 cômodos, como eu iria me encontrar com reis e monarcas e grandes homens do mundo, concentrações de pessoas do leste, oeste, norte e sul vindo para me ver, para eu orar por elas? Aquilo foi mais do que, aquilo impactou naquele momento para que minha fé pudesse compreender. Então ele me disse, eu afirmei: Senhor, eles não crerão em mim. Bem, eu não conseguia me expressar, e ainda é verdade, não consigo ter uma boa conversa com as pessoas porque eu não sou culto o suficiente. Mas esse aqui eu vejo o parágrafo 10, você lê e você vai ver que Deus vindicou e falou na boca do profeta. Irmãos, eu quero ainda orar uma direção assim por 2 pessoas. Na quarta-feira nós oramos, Elivander Borges de Paula e Mídia Rosa e Família. E os eventos, né, que nós estamos falando, no final de ano já está aí, encontro em Betim, programação lá em Vila Velha. Vamos orar todos nesse sentido, para que Deus possa conduzir todas as coisas, não é mesmo? Então quero orar por essas amadas vidas. Amém. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós lembramos mais uma vez destas pessoas. O Senhor sabe o que elas necessitam neste instante. Eu creio, como esta parte da igreja do Senhor crê, na cura divina, no milagre da restauração, da solução do problema. Tudo muda quando o Senhor age e atua. Pedimos ao Senhor que abençoe essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, vocês, por favor, e vamos abrir a Bíblia em Apocalipse.
Apocalipse capítulo 22. Cumprimentamos aos irmãos que estão pela internet. Se esse vídeo, quando a vontade de Deus ser postado, nós queremos que você também seja abençoado. 22, o versículo é 12 e 13. Graças a Deus. Está escrito assim: e eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Amém. Vamos dizer amém? Amém. Isto é verdade. Que o Senhor Jesus acrescente a bênção à sua palavra, pode se aceitar. Nós queremos meditar um pouquinho nesta noite abençoada, dia 24 de setembro, em algumas aprender ou reviver aquilo que nós sabemos do mensageiro sobre atributos de Deus, aquilo que ele tinha desde antes da fundação do mundo na sua mente em relação a você, em relação a nós, porque tudo que Deus tem feito de verdade mesmo é adornar, preparar a sua noiva, a sua esposa. E ele pensou isso antes de todas as coisas, antes que houvesse qualquer coisa aqui na terra. Ele pensou em mim e em você. Amém? Você crê assim? Amém. Que privilégio, né, irmãos? Pensar, saber, ter convicção. Muitos, mesmo com a Bíblia, não têm convicção que Deus pensou nele antes da fundação do mundo. Deus pensou em nós, pensou na nossa atitude, em tudo que nós iríamos fazer, nas propostas que nós rejeitaria ou aquelas que nós acolhia para o nosso sustento. E esse Deus é isto aqui, ó, primeiro e último. Antes que tudo acontecesse, ele viu. Então, eu quero ainda ler, eu já estou com ela aberta, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, e no capítulo 3, verso 10 está assim: tu, porém, tu tens seguido a minha doutrina. Isto um profeta, um enviado, dirigindo algumas palavras a alguém que estava disposto a levar a palavra de Deus. Timóteo, né? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônia, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Amém? Se Deus livrou Paulo, livrou os apóstolos, livra você também. Amém. Tem livrado você e a mim de não cairmos, de não fraquejarmos, em especial a nossa fé, né? Atingir a nossa fé. É o que Deus mais quer que nós preservemos, ou Ele preserva em nós. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aí a gente vai parando e pensando, o próprio Jesus,
vivendo aqui na terra o seu ministério de 3 anos e meio, como sofreu perseguições. Se tem algo que não nos ficaríamos livres, é de perseguições, de lutas, coisas a passar nessa terra, que todos os cristãos passaram, e nós também passaremos, estamos passando, e Deus tem livrado a nós todos, pela graça de Deus. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Amém? Pegou para vocês? Paulo está dizendo para mim e para você nesta noite: permaneça naquilo que tem aprendido. É a palavra de Deus, é o nosso condutor à vida eterna, é o nosso condutor para as bênçãos que Deus tem proposto a você ter aqui ainda nessa terra, uma vida digna com Deus. Vamos ouvir mais um pouquinho do apóstolo Paulo. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então, se ele orienta em uma escritura inspirada, é porque ela pode vir ser lida, ser ouvida sem a inspiração, e aí não traz resultado esperado para o cristão. Resultado traz, porque se ela vem inspirada, ela te abençoa, ela te prepara, ela te exorta diante da palavra de Deus. Mas ela, sem a unção, sem a inspiração, ela é mera letras, vira um grande livro de poesias, etc. Mas você e eu temos crido que estamos ouvindo as palavras do Senhor inspiradas por Ele, não por homens, por Ele. Ele inspira a palavra de Deus, o Espírito Santo, não é? Então, toda a Escritura, Paulo dizendo a Timóteo, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Antes ele orientou irmos ao trabalho, à obra. E ela precisa, a ação nossa precisa também ser inspirada. Eu ia ler antes, eu ia deixa eu ler aqui, depois eu vou voltar ainda aqui nessa escritura, pegando esse gancho aqui o homem instruído a boas coisas. Deixa eu ler isso aqui para você. Você fica diante de pessoas que dificilmente poderia ficar na presença delas, talvez amaldiçoando as coisas e assim, ruim, não é? Pessoas que têm essa facilidade de tudo que vai fazer, ou alguma coisa que talvez não saiu de uma maneira que ele esperava, está murmurando, xingando. Ruim isso. Olha o que o profeta vai dizer. Isto apenas as pessoas talvez sejam boas pessoas, mas elas estão simplesmente ungidas com aquele tipo de espírito. Então, combate espírito com espírito. Combate o espírito mal, e esse espírito, por exemplo, aqui é com o Espírito Santo. Oração, dedicação. Mas há pessoas assim. Eu achei assim, estudando essa mensagem,
esta frase, talvez elas sejam boas pessoas, que nos mais estranham, né? Você vem de uma pessoa que você já conhece, que tem um repertório ruim, às vezes pessoas boas, mas está ungida com o espírito da maledicência, da murmuração, da reclamação, tudo reclama. Aí o profeta exclama assim: eu gosto dos que são simpáticos, agradáveis, educados, fraternos e amáveis. Eu simplesmente gosto disso. Esta é a minha maneira de crer nisso. Aí em outros trechos da mensagem, o profeta diz que o homem, a mulher cheia do Espírito Santo, você encontra com ele no domingo, ele está bem. Na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado, ele está vencendo aquilo que te oprime. Não é que é mar de rosas, não. Eu estava pensando, somos portadores dos frutos de Deus, amém? Amém. Como filhos de Deus somos portadores. Talvez eu chegue aonde eu queria discorrer sobre atributos. O profeta nos diz que nós somos atributos de Deus. Ele, como o grande eu sou, o Deus, na eternidade, ele não ainda, sem existência de nada, ele não era um Deus, porque não tinha quem adorar. Mas ainda assim você estava nele, na mente de Deus. Você e eu somos a manifestação do atributo de Deus, como filho, partícula de Deus, que desprendeu da eternidade. Você está nesse tempo aqui, mas está em retorno para a eternidade. Aleluia. Aleluias! Eu estava pensando, somos portadores dos frutos de Deus, e nós cremos em São João capítulo 17, que Jesus disse: vós sois os ramos, e ele era a videira. Agora a videira produz fruto, mas são os galhos que têm que sustentar os frutos. Graças a Deus, é Ele que te sustenta, irmão. Aleluia. Se o galho está extraindo sua vida da videira, bem, é o mesmo tipo de vida que está na videira. Você não acha? Tem que ser assim. Agora, preste bem atenção nisso aqui. Agora, nossas mãos, nossos lábios, nossos olhos, são mãos, lábios e olhos de Deus que temos aqui, que Ele tem na terra. Deus não tem outro corpo para usar. Quando você necessita, mamãe, da cura do seu filho nas madrugadas, senão a sua. Quando o problema bate na porta, Deus usa você, usa a sua oração. Nós precisamos confiar na nossa oração. A Bíblia orienta a nós, vimos ao presbítero, ungir com óleo. Isso é santo, isso é bênção. Se você sentiu dirigido a isso, faça. Irei na sua casa, qualquer hora que você me convidar. Mas você tem essa mesma unção. A unção é dos santos. A unção está na igreja, nos filhos de Deus. Portanto, esta mesma mão que abençoa, esta mesma fala que abençoa, também faz o efeito ao contrário. Por isso que devemos nos policiarmos, por sermos cristãos. A nossa fala, o nosso gesto tem peso diante de Deus, diante das pessoas, diante da esposa, do esposo, dos filhos. Até na maneira de corrigir. Você lembra quando o profeta corrigiu Billy Paul por ele
corrigir o filho de uma maneira que o Espírito Santo não gostou? E então, se somos submissos a Ele, o Espírito Santo, então nossas mãos representam as suas mãos. Foi por esta razão que Ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Você crê na cura divina? É bom, eu sei que você crê. Às vezes é uma pergunta, às vezes desnecessária, mas Deus gosta de ouvirmos nós positivar aquilo que cremos. Aqui está um povo que crê na cura divina, crê nas línguas estranhas, crê nos dons que Paulo orientou a igreja. Nós cremos nisto. Isto é Deus que deixou para a igreja. Foi por isto que o apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, ele precisou organizar as coisas, em especial os dons, colocar no seu devido lugar. Era um homem ungido, hoje é uma igreja ungida. Amém. Você não pode cansar de ouvir estas coisas, porque isso é para você, isso é para mim, é para nós. É para receber o Espírito Santo, os apóstolos colocavam suas mãos, algo acontecia. Os apóstolos de hoje é quem? Não é você, não somos nós. Então nós temos essa mesma unção que eles tinham. Aleluia. Precisamos crer nisso, irmão, igreja do Deus vivo. Quando você precisar da unção para restaurar o seu lar, a sua casa, a saúde, não lembre que o apóstolo Pedro fez isso somente como uma história, mas coloque isso em ação. Aleluia. Atos da igreja em ação é você hoje. Amém. Somos nós. Esta coluna de fogo está dentro de você. Aleluia. Simão, o feiticeiro, achava que havia algo acontecendo quando Pedro colocava suas mãos nas pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Olha que receita maravilhosa para você chegar no culto desejando: eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero o Espírito Santo. Amém. Igreja de Deus vivo, nós precisamos querer, desejar mais e mais o Espírito Santo. O Espírito Santo, mais do que comida física, assim diz o profeta. É ótimo nós vermos o milagre da cura divina, porque é uma ação do Espírito Santo. Mas ver uma alma restaurada, ver alguém posicionado, ver alguém sofrendo perseguição e não titubear naquilo que creu, é o maior milagre. Mas como Simão, hoje temos também Simãos que vão estranhar quando o Espírito Santo chega a um homem e uma mulher. Ele fica esquisito até, estranho. Ele não agrada mais de certos ambientes. Aquela festinha já não presta mais, ele não alimenta mais, ele não consegue ficar em rodinhas, conversações que não agradam ao Espírito Santo. Aquilo que ele vê, ele já vai deletando, tirando tanta coisa. Como nós precisamos ter essa percepção daquilo que vamos ver, daquilo que vamos ouvir, se agrada ao Espírito Santo. Afinal de contas, nós somos a casa do Espírito Santo. Se nós formos para casa, formos para o trabalho, ir, sair, voltar, comprar, negociar com essa noção exata,
que somos portadores do Espírito Santo e temos esta grandíssima responsabilidade, como comportaríamos muitas vezes diferente em certos lugares. Agora, quantas de vocês, mamães, qual é a mãe aqui que não sabe o significado da imposição de mãos? Quando um bebezinho está irritado e chorando, choramingando e tudo mais, deixe a mão daquela mãe apenas tocar no bebê. Mas é de convicção mesmo da alma. O profeta nos disse, aqui onde eu li essa parte, a comissão que veio a ele era esta, que ele oraria por reis, monarcas, etc. E ele bastava fazer com que as pessoas chegassem sincero diante dele. Não do homem, como você está aqui nesta noite, sincero diante de Deus. É diante de Deus, igreja de Deus, que nós precisamos estar sincero. O qual é a frase seguinte? Nada ficaria diante das orações dos santos, mas precisa ter sinceridade, temor e tremor. Eu não ia ler, deixa eu completar esse parágrafo. Quando um bebezinho está irritado e choramingando e tudo mais, deixe a mão daquela mãe apenas tocar o bebê, fica tudo solucionado. Aquele sujeitinho apenas começa, para de chorar, se chegando em sua mão, vê, está colocando sua mão, é a mãe, é um contato. Quantos de vocês, então é com imposição de mãos sobre os enfermos, se somos ungidos para fazer tal coisa de Deus, nossas mãos representam a mão de Deus, ou as mãos de Deus, são as únicas mãos que Ele tem, são as nossas. São as nossas. Deus está aqui. Amém. Te falando estas coisas, te fazendo lembrar estas coisas. Isto faz a sua alma regozijar na presença de Deus. Isto que faz o cristão entender, o que faz o agito da alma é diferente do que o agito no corpo. A unção do Espírito Santo, o profeta nos diz sobre aquela carroça que ia buscar mantimento, milho, etc. Ela ia vazia. Estrada de chão, todos nós sabemos, muito barulho. Mas ao retornar cheia, ela vinha até silenciosa. Ou seja, não é prova. O profeta reforça isso para nós. Você pode, deve fazer o barulho. Aonde Deus está, tem barulho. Mas isso não é a prova cabal que você tem no Espírito Santo. O Espírito Santo está aí agora, fazendo você dizer um amém sincero dentro da sua alma. Isso é Deus também. Como podemos fazer um culto maravilhoso de cânticos e gritos, isso é Deus também. Mas a palavra, o ensino da palavra, ele ajeita, ajusta aquilo que precisa para a hora final. Então Deus, deixa eu retomar a escritura, para nós ir pensando um pouco sobre o que Deus é e foi, está revelando ao longo das eras os atributos de Deus. Esse Deus que eu disse que não era um Deus com excelência por não ter um adorador, logo chegou
quem podia adorar e passou a ser Deus. Por isso que Deus permitiu que as doenças viessem, porque o atributo de curador manifestou. O atributo de salvador, você e eu somos beneficiários dele, porque éramos caídos, éramos sem condição de salvação, mas ele veio e te salvou. Ele desprendeu da glória o seu atributo de salvador e te resgatou. Isso é maravilhoso, irmão. Saber que é um salvo, saber que você está trilhando, servindo a Deus, um Deus que te salvou. Então ele enviou o seu filho para ir à cruz, sangrar, morrer por mim e por você, ser maltratado, por amor à sua igreja, seus filhos, porque sem esta ação, sem esse atributo manifesto, você não teria condição, como eu, como nenhum de nós, de sermos salvos. Então era um atributo, e a igreja hoje precisa, mais do que nunca, reconhecer que Deus está nela, vivendo nela. Deus é vida, vida eterna. Cremos assim? Vida eterna. No princípio era Deus. Ele não era Deus daquele tempo. Aquilo que eu disse. Deus, na tradução inglesa, é um objeto que se adora. Então, a partir de um adorador, de um anjo, de um ser humano adorando, ele passou a ter esse atributo de Deus manifesto. Veja, mas neste ser que chamamos de Deus, nosso Pai, tinham atributos. Nele estava o atributo de ser Pai, nele estava o atributo de ser Deus, nele estava o atributo de ser Filho, nele estava o atributo de ser Salvador, nele estava o atributo de ser Curador, e todas estas coisas que vemos agora estão apenas demonstrando os seus atributos. Ficou fácil de entender o porquê da manifestação de Jesus. Nós, como igreja do Deus vivo, obedecendo o apóstolo Paulo e a Bíblia, nós cremos no Filho de Deus e precisamos crer, mas como um atributo que veio, um filho, carne, um tabernáculo, para fazer esse elo de salvação, fazer parente próximo da raça humana, para que a raça humana pudesse encontrar o caminho de volta. Amém. Porque ele olhou para a humanidade. Nós não dissemos que ele é onisciente, onipresente. Ele viu todo o desenrolar do tempo de antemão, e ele viu a necessidade de vir à terra, ele mesmo, porque homem nenhum podia encontrar algo que pudesse salvar. Agora, se você estava no pensamento dele, no princípio, se você tem vida eterna, há apenas uma forma de vida eterna. Vida eterna não teve princípio, não tem fim. Assim que, se você tem vida eterna, você era um atributo do pensamento de Deus. Que bom isso, né? Você estava no pensamento de Deus. No pensamento de Deus. Que coisa maravilhosa. Nós, como ser humano, como essa semana eu fui lembrado em algumas mensagens, telefonemas sobre uma felicitação de aniversário, você se sente bem. Oh, lembrou, oh, coisa boa, Deus abençoe. Aí você escuta, sabe que Deus lembrou de você. Oh Deus, obrigado Jesus. Deus lembrou de nós, irmão.
homens, mulheres moribundas, pecadoras, pecadores. Mas Deus lembrou de você, pensou em você. Nós estamos no ano de século 21. Quantos humanos já se foram? E antes disso tudo acontecer, Deus já tinha pensado em você. Aleluia. Isso é maravilhoso. Amém. Diz o profeta, a nossa alma fica regozijando de saber disso. Amém. Você tem vida eterna. Você era um atributo do pensamento de Deus antes de existir qualquer coisa além dele. A sua forma, seu formato e onde você está agora é apenas um negativo quando você chega a uns 20, 22 anos de idade. Você era um negativo e a morte revela o retrato no positivo. Que quando este tabernáculo terreno se desfizer, já temos um esperando. Amém. Deus tem tudo. Ele está aqui para te abençoar, dando uma vida plena, dando saúde, dando trabalho, dando as coisas desta vida. E aí ele vem e diz assim: eu tenho algo, tenho um corpo te esperando do outro lado. Quando isto aqui foi embora. Por isso que o cristão não morre. A morte é uma carruagem, é um translado para a vida plena para o cristão. Vale a pena, eleitos de Deus, ser persistente na palavra. Amém. Ser persistente na presença de Deus. Nós lemos aqui em Apocalipse, não foi isso que lemos? Olha, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O que é seu está com ele. Aleluia, guardadinho. Então ele diz assim, para te ajudar a confiar mais e mais: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Amém? Glória a Deus. Então a exposição agora mostra que está sendo feito como Deus, tornando-se Deus quando criou anjos. Ele se tornou filho quando criou Cristo Jesus. É assim que a Bíblia diz que a partir da manjedoura ele foi chamado filho de Deus. Portanto, nunca houve filho eterno. A manjedoura, o sacrifício, aquele corpo, aquela promessa realizada no ventre de Maria, Deus gerando Deus, veio ao mundo, cumpriu um propósito: a demonstração plena de amor, porque era um atributo que estava na mente de Deus, de ser filho. Por quê? Porque a única condição de salvação seria se tornar filho para morrer por mim, por você. É o único jeito. A Bíblia nos diz que ele resgatou a nós, o Espírito Santo, com o seu próprio sangue. Que coisa! Atributos estava na mente de Deus, pensamento sendo expressado. Ele se tornou filho quando criou Jesus Cristo. Ele se tornou Salvador quando Jesus morreu. Ele se tornou curador quando ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, 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 amém. É uma afirmação presente. Amanhã, se você precisar, está vigente na sua vida. Fomos sarados. Já aconteceu. É você ir lá e tomar posse disso tudo.
Todas estas coisas são atributos de Deus, de modo que no fim, a Bíblia diz, Jesus disse: reconhecereis que eu estou no Pai e o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Olha aqui, demonstração clara de um único Deus soberano. É Deus se tornando palpável, a sua própria esposa. Você e seu marido é só uma sombra, um negativo de Deus e da esposa dele, a igreja. Está vendo? Então, no fim, tudo acaba em Deus palpável. Deus em Cristo, palpável, tornou-se carne, habitou entre nós. E naquele grande milênio que está por vir, Deus, na forma de Cristo, senta-se no trono de Davi. E a igreja, sua noiva, marido e mulher juntos. Por isso que eu disse recente, não esperará o julgamento. Você, o cristão, está sendo julgado hoje pela palavra, vai estar com ele para julgar o mundo. Ora, é o máximo, é suficiente para incendiar o coração de um crente. É o que eu acabei de ler. É o seu também? Incendeie o seu coração, saber dessas coisas, para apresentar o que quero que vejam. Nestas grandes horas em que estamos vivendo, quando todas as esperanças e as nações e tudo mais está desmoronando sobre nós, debaixo de nós temos um reino. Somos batizados neste reino. Vamos em Salmo 121. Para nós já caminhando, olha aqui, segurança Deus te traz. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você e eu temos esse momento, em algumas vezes expressamos assim, às vezes sem verbalizar. Olhamos um quadro, uma situação, Senhor, e agora? Aí Deus vem e diz no seu coração assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Ele não dorme, ele não cansa, ele não desanima. Nós às vezes fiz um compromisso para ir ali e tal, mas estou cansado, estou desanimado. Deus não. Deus é sempre presente. Quando você sai de casa, entregou sua casa, descansa que Deus está cuidando. Não se preocupe, vem para a igreja, vai para um compromisso, descanse que é Deus cuidando. É que às vezes nós lemos isso aqui: oh, glória a Deus, Deus me guarda, Deus me livra, Deus protege minhas coisas. Aí oramos, saímos, meu Deus, será que? E se entrar? Será que eu tranquei a porta? E por vezes até na igreja queremos estar titubeando na mente. A mente, diz o profeta, que é o campo de batalha, nos rouba muita coisa, muita bênção. Não conseguimos às vezes desprender das coisas da vida por esta ciência, essa mente. Mas isso aqui tem que ser de alma. De alma. Não. Eu creio em Deus que eu orei para o meu carro que está ali, Ele vai guardar. Não com arrogância, mas com sinceridade, depositando toda a fé que Deus tem te dado. Porque Deus tem nos dado esta fé. A fé é dele. Aí o salmista exclama: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará.
Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Amém? Amém. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém. Amém. Nós cremos que a Bíblia não tem nada que é demais aqui. Toda frase tem sentido. Às vezes eu fico me perguntando, meditando, em especial nos evangelhos. 4 evangelhos, eu considero pequeno. Quantas curas, quantos milagres, quantas palestras, quantas exortações de Jesus, dos apóstolos, que não estão registradas aqui. O Espírito Santo permitiu que essas viessem para cá. Então, você percebe que tem muito sentido, é claro, é lógico. Você pegou aqui, Deus guarda a sua alma. Deus interessa por nosso bem, guardar nossa casa, nosso filho, mas Ele interessa também, eu creio que poderia usar essa expressão, muito mais na nossa alma. O que lá atrás foi a falha cabal. Quando Sara, a admoestação era essa. O erro, a alma que pecar, essa morreria. Tenha gratidão, irmãos e irmãs, por Deus estar guardando a sua alma. Amém. Leve, tenha isso no seu coração. Deus está guardando a sua alma. A alma é a natureza do Espírito, temos aprendido. É evidente que estou dizendo de uma alma que recebeu um novo nascimento. Uma alma que tem vivido a totalidade da palavra. Porque esta alma que está atolada no erro e no pecado é uma vida que precisa de Deus. E você tem tido o privilégio de ter uma alma que está a todo instante sendo mudada, restaurada pela palavra. Dê graças a Deus por isso. Damos graças a Deus por isso. Eu não quero estender mais do que isso, teria outras parágrafos, outras partes, mas eu creio que Deus já te abençoou. Você crê assim? Amém. Vamos ficar de pé um pouquinho então? Vamos cantar o hino? Isso, Jorge. Vamos cantar o hino para nós. Abre seu hinário no 397. Glória a Deus. Lá maior. Pés descalço vi ao chão, entre a cruz e a solidão. Lá estava Ele, em meio à multidão, batia forte o coração, para me dar perdão. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar. Quem falou de paz, todos diziam: mata este homem, vamos parar. Mas fico a pensar o que seria de mim se não fosse desse jeito.
qual forma pra encontrar ou maneira de achar que me desse o direito de ser feliz. Há muito tempo atrás quiseram dar a paz, agora eu digo, hoje eu quero Cristo, hoje quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Quem sabe esse hino para nós ajudar a me cantar? As irmãs, ou na voz feminina, pega aqui, olha aí, pode? Vamos cantar esse hino, trabalhar, por favor, irmã? Vamos. Glória a Deus. Vai lá, maior. Vamos louvar a Deus com esse hino. Vamos. Pés descalço, firme ao chão, entre a cruz e a solidão. Lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração, pra me dar perdão. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar quem falou de paz. Todos diziam: matem este homem, Barrabás. Mas fico a pensar o que seria de mim se não fosse desse jeito. Qual forma pra encontrar ou maneira de achar que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, agora eu digo, hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Amém. Obrigado, Deus. Deus abençoe vocês. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, estamos terminando mais um culto. E eu creio que
O Senhor viu isso desse jeito Aleluia. desde antes da fundação. Sim, Jesus. Pai, o Senhor é capaz de pegar as palavras, talvez quebradas de alguma maneira, e penetrar dentro da alma de cada um. Palavras essas que pode curar, Sim, Deus. que liberta, que transforma, que abre caminhos aonde parece não ter caminho. Sim, Jesus. Oh Deus, por isso nós te agradecemos por esta reunião. Aleluia. E pedimos que o Senhor continue com cada um. Pai, que a tua presença possa estar onde que os meus irmãos estiverem. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Faça presente aonde estivermos, livrando de todos os males, de tudo que não é bom, ó Deus. Ser a proteção de cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Você diz glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus assim permitir, estaremos aqui na quarta-feira para oração. Domingo próximo, primeiro domingo, nós estaremos 8h30 lá no Grupo Sul. Em nome de Jesus Cristo. Amém.